essa questão em que ele marcou como gabarito oficial a letra C. Vamos analisar. Duas formas verbais sucessivas do texto 4 se mostram sucessão cronológica. Vamos lá? Duas formas verbais sucessivas do texto 4 que mostram sucessão cronológica de ações são. Ele marca o perdiam e o despencavam, e é necessário que nós vejamos isso realmente no texto. Perdiam e despencavam, não é? Vamos analisar o sabiam e estavam pisando. Eles não sabiam, estavam pisando. Os saíam e tropeçavam. Saíam ou tropeçavam. Ó. O ou já indica para mim que eu não tenho sucessão cronológica. Perdiam e despencavam. Perdiam o equilíbrio e depois acontecia o quê? Depois eles despencavam. Eles não primeiro sabiam, depois eles estavam pisando. Não tenho essa ideia de sequência, tá? Eu tenho a ideia de sequência aqui, perder e despencar. Primeiro eles perdiam equilíbrio, depois eles despencavam. A letra C realmente está correta. O ou indica que isso não acontece em concomitância. Não resistiam e haviam acostumado. A esses perigos, eles resistiam, já havia se acostumado. Primeiro eles não resistiam e depois eles haviam se acostumado, não. Primeiro eles haviam se acostumado, depois eles resistiam. É essa a sequência. E chegaram e eram. Eu tenho, chegaram e era. Primeiro eles não chegaram e depois eram estreitos demais. Não é isso, né? Então só tem realmente a possibilidade da 16ª estrutura. Décima sétima questão. Uma avalanche anterior já havia arrastado cerca de 300 metros da encosta, ao passo que outra, mais recente, agravara ainda mais a situação. A essa altura, os soldados, mais uma vez, perderam a calma e quase caíram em desespero. A troca de posição de termos desse segmento que altera o sentido original realmente, essa questão aqui ela é recorrente na FGV. Vamos analisar. Nosso gabarito oficial, letra E, vamos analisar se existe possibilidade de recurso. Uma avalanche anterior e uma anterior avalanche. A avalanche sempre vai ser a que vem antes. Ok? Então não tenho, mesmo que o termo venha antes ou que venha depois. Semanticamente, isso é a frase que eu consigo mais traduzir para vocês como é que isso se processa é a construção. Ele é um homem cego, ele um cego é um homem, tá? Eu tenho conotações distintas, a depender ali da posição do adjetivo. Quando eu mudo esse adjetivo anterior aqui para antes do substantivo, eu mantenho o valor denotativo de ser algo que acontece antes. Então, não é essa relação mesmo. Já havia arrastado cerca de 300 metros da encosta. Havia arrastado da encosta cerca de 300 metros. Não tem também nenhum, continua sendo a mesma distância, mudou a ordem, mas não mudou o sentido. Agravar ainda mais a situação, agravar mais ainda a situação. É advérbio, não vai mudar o sentido, normalmente não muda, ok? Os soldados, mais uma vez, os soldados, uma vez mais, que é a ideia de adição em ambas. Quase caíram em desespero, caíram quase em desespero. Quase caíram em desespero. A ideia, esse quase aqui, perdão, ele está relacionado ao cair. Quase caíram. Esse quase aqui está relacionado ao desespero. Então, como eles se relacionam com estruturas distintas, semanticamente, eles não têm o mesmo valor. Realmente, a que muda a estratégia é a letra E.
não as demais. Só tem esta possibilidade mesmo, não há condição de recurso. 18ª questão. A esses perigos, eles resistiam, pois àquela altura já se haviam acostumado a tais infortúnios, mas por fim chegaram a um lugar onde o caminho era estreito demais para os elefantes e até para os animais de carga. Nesse segmento do texto, 4 a 4 ocorrências numeradas da preposição a. Dessas 4 ocorrências, as exigidas pela regência verbal são: nosso aqui é a letra D, ele indica que é esta, que é a terceira, que é a quarta. Quem resiste, resiste a algo. Esse A está se relacionando aqui com esses perigos. Eles resistiam a esses perigos. Regência é quando você identifica um termo que solicita um outro termo por meio de uma preposição, ou não. No caso, ele aponta para a regência sendo utilizada pela preposição a. Pois aquela altura. Aqui não é pela regência, é pela identificação de uma locução adverbial com núcleo feminino. Locuções adverbiais com núcleo feminino, elas irão ser apresentadas com a identificação do acento grave. Veja que como essa identificação é clara, a gente já elimina, só fica a letra D mesmo. Mesmo assim, vamos analisar. Já se havia acostumado, quem se acostuma a algo, a tais infortúnios, mas por fim chegaram a um lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Então, em todas essas estruturas, exige-se a presença de uma preposição e, por conseguinte, processo de regência. No caso desta aqui, eu tenho a identificação de uma locução adverbial. Eu acho com núcleo feminino. Não é porque alguma estrutura pediu a preposição, é porque ela tem núcleo feminino. Eu acho que muita gente, no entanto, indicou que a letra E era o gabarito. Mas a letra D não tem nem condição de recurso, tá?